Esse é o Muito Risco, Pouco Ego, você já vê. A canção toca sempre, né, tio Rico? Sempre que toca... É uma das minhas prediletas, eu adoro essa música, e é em sua homenagem, que eu te adoro. Eu também. Puta, a gente tá com uma verdade, que esse negócio... Eu não te vejo faz tempo, você tá mais magro. Eu dei uma desinchada bonita. Agora a gente vai se encontrar semana que vem, eu não tenho mais essa. Olha, você sabe o negócio? Meu médico disse, e eu assino embaixo, quem emagreceu na pandemia, não dá pra confiar. Mas engordei. Tá fazendo alguma coisa de errado. Não aguento mais comer frango, vai tomar banho. Ó, eu queria fazer um negócio com você. Mas o que antes de tudo, vamos fazer o podcast leve, que de notícia ruim de bolsa de lado já chega. Cara, eu te imploro pra fazer isso. Leve. Joelho, porque minha religião não permite, mas, essa é a pega hoje. Quem tá aqui, vem de boa, relaxa. Ó, pra você ter ideia, eu queria que você estivesse aqui comigo, que eu tô com uma taça de vinho e queijo parmesão do lado. Puta que tesão. A dona Odete cortou 3 lascas, eu falei, traz o meio quilo, por favor. É muito gostoso. A gente tá gravando esse podcast aqui às 7 da noite, 7h20. comendo parmesola e tomando um vinho. E eu vou jantar depois, esse é o problema. Como é tesão beber cedo, né? Porra, uma delícia. Começar a beber cedo, que a ressaca é menor no dia seguinte. Eu não entendo. No Brasil, os caras saem pra beber 11 horas, meia-noite. Eu falo, porra, não dá. Você tem que começar cedo, que você vai até o dia seguinte ter mais tempo pra beber. Entendeu? Deixa eu falar uma coisa que a gente gosta de dar o resumo da vida. As pessoas, vamos lá. Elas pegam, você tem essa sabedoria de dar uma destrinchada. Você sabe que o que esse podcast é, você que entrou agora, teve uma bela apresentação sua na INSPER, né, que eu gostaria que você me falasse, que deu um monte de bizil, deu um monte de coisa errada. Eu não sei se foi o Mossad, se ia dar uma aula. Não, o ponto é o seguinte, no começo... O que aconteceu? Primeiro, o que aconteceu com a tua aula da INSPER que bugou um monte de coisa, ninguém sabia o que estava acontecendo? Não, a aula, não, vamos começar do começo. A aula foi incrível, foi uma aula magna que eu recebi do INSPER. É uma aula magna da turma que está começando, com o meu público, que eu adoro falar, gente nova, gente boa, não tenho o que dizer. Aceitei. Agora tá marcado para as 3 horas. E aí, porra, Mossad pede link pra verificar, não sei o que, pra verificar o negócio, é 10, 15 minutos. Pô, vocês me avisam agora que tá começando. Aí, papo vai, papo vem, o INSPER não sei o que tinha. Bom, atrasamos meia hora pra começar. Falei, olha, meia hora já não dá tempo, tem que fazer rápido agora. Aí fomos pro Instagram, que eu dei algum pau no INSPER lá, que eu não sei o que é, se é com negócio de barreira do Mossad, eu já não sei. Falou, bota a porra no ar, que eu quero falar. Prometido, não, porra. Mas vou falar, INSPER, tem GV, que você também já deu aula lá com o Samidana, a gente participou. É verdade, é verdade. Foi do cacete. E eu que eu vou convidar você que tá escutando a gente agora, bicho, você perder essa oportunidade, eu acredito que vão ter outras, porque eles fazem um kick-off, né? Sempre já teve Jorge Paulo Leman lá. Teve o Falcone, vai. O Falcone também já deu uma graça. E tio Rico foi o último a prestigiar a INSPER. Quando eu recebi o convite, é tanta mensagem no Instagram que eu acabo não abrindo. Aí o Cláudio Haddad, o fundador, hoje não é mais o presidente, mas do conselho, falou, olha teu Instagram, @tal. Falei, bom, vê aí o que é. E aí era a professora lá mandando uma mensagem. Falei, porra, vamos. Eu nunca fiz ao vivo. A gente sempre faz aqui podcast, grava, não sei o que, tá ótimo. Falei, vamos ao vivo. A queima-roupa. E foi gostoso, foi bom. A gente abordou vários assuntos legais. Deu um puta barulho. Foi bacana, gostei. Legal, você sabe que a gente defende muito 2 coisas. Uma é a relação entre pai e filho e o professor e o aluno. E você possibilita que o aluno um dia seja professor. O cara que está aprendendo com você, um dia vai ensinar em algum lugar. Tomara. Quer fazer. Eu acho Tomara, vai me ensinar a beber bastante. Também, ficar doido pra cacete, fazer uma puta farra. Eu vou destrinchar a aula porque eu assisti, eu achei do cacete. E eu vou tocar nos assuntos que vocês comentaram. Vamos lá. Beleza? Pergunta o que você quiser. Pô, eu achei bem polêmico, né? Porque teve uma parte que vocês falaram sobre o papel do formador de opinião. São assuntos delicados. Você, querendo ou não, mas você tem esse papel. Você é um formador de opinião. Qual que é o teu papel quando você tem
esta credencial? Não, o ponto é o seguinte, quando ela falou de formador de opinião, falei, quando ela fala isso, vem uma bomba depois. Ela falou... É de graça, não é? Não, eu vou complementar. Grupos minoritários, né? O papel da mulher no mercado financeiro, igualdade de gênero. Não, começa com elogio. Falei, bom, começou bem, terminou a explosão, a bomba em cima. Não tem problema, pergunta difícil é comigo mesmo, eu adoro. Quando carinha no pescoço, vem um dedo esquisito que não sabe de onde veio. Fala aí. Exatamente. Bom, eu não sei se sou formador de opinião ou não, mas eu dei a minha opinião sobre essas questões minoritárias, que dá o que falar, né? Que dá mesmo. O Brasil vem amadurecendo bastante, o mundo vem amadurecendo bastante, e é basicamente aquilo que eu falei. Se é questão de mulher no mercado financeiro, no mercado de trabalho, união de pessoas do mesmo sexo, outra coisa, essas pessoas elas existem e tem muitas coisas delas que podem gerar um mercado novo que muitas vezes o cara que é cabeça quadrada não enxerga. E se os caras são marginalizados em termos de oportunidade, a oportunidade não chega para eles por uma série de questões culturais, muitas vezes esse cara não explora essa oportunidade. Então tem que explorar. Tá todo mundo aí querendo fazer coisa boa. Nem todo mundo, obviamente, mas tem gente boa também nesses grupos. E tem que ter exposição. E a gente sabe, né, com as questões raciais grandes que a gente tem, obviamente tem que ter leis que criminalizem muitas vezes alguma espécie de racismo, enfim, isso aí é indiscutível, né? Então tem que ter visibilidade. Aquilo que eu falei, as pessoas elas existem. Ou você fecha os olhos e finge na tua cabeça que elas não existem, ou você abre os olhos e aí faz a questão com menor diferença social. O ponto é o seguinte, o Coutron fala, porra, tio, tudo bem, mas as pessoas muitas vezes são diferentes, têm anseios diferentes, têm questões educacionais diferentes. Isso para mim não interessa o que cada um pensa, religião, o que gosta, se namora um, namora outro. O grande problema é as oportunidades, igualdade de oportunidade. Porque como todos os tipos de grupos, de pessoas, você tem pessoas boas, tem um monte de pilantra por aí. Então, se o cara vai usufruir da oportunidade que chega, aí são outros 500, mas a oportunidade muitas vezes não chega. E aí isso é um problema. Entendeu? E aí que você pontuou legal na aula. Você falou, quanto mais igualdade, mais oportunidade chega. É óbvio. Legal. Mas me fala uma coisa, uma curiosidade mesmo, né? Saiu uma pesquisa, agora tem 2,8 milhões de pessoas que estão na B3, estão investindo. 75% é homem e 25% mulher. Isso é cultural? Você acha que isso aí vai mudar? Vai vir mais gente, mais mulher vai se interessar por investimento? É uma coisa que você acha que... Você vê essa mudança? Depende delas. Depende, é isso que eu estou falando, tem que depender das pessoas que estão precisando desse tipo de coisa. Eu acho que as mulheres, você precisa ter uma ideia exatamente do que está acontecendo no meu Instagram. Eu tenho um gráfico que mostra o número de pessoas de regiões diferentes, né, se é homem, se é mulher. E quanto homem e quanto mulher segue? A mulher só cresce, eu adoro. Você gosta. Se eu contar pra minha mulher, me mata. Agora é óbvio, as mulheres, hoje em dia, tudo bem que a gente vive na Faria Lima, que é um mundo à parte. É um mundo à parte, né? Mas as mulheres cada vez mais estão buscando... Pergunta pro Falcone, as consultoras lá na Falcone, ele fala, mulher, vai na unha, que muitas vezes o homem não vai. Ela tem uma disposição analítica que muitas vezes tem cara que não vai. Então, independente se é melhor ou pior, se cada um é outro, não sei o que, enfim, o ponto é, as mulheres estão, de fato, tendo mais exposição, e a questão da busca por produtos, mercado financeiro, não sei o que, depende exclusivamente delas. Então, fico feliz que as coisas estão caminhando para melhor. Boa, as mulheres têm mais sensibilidade, tio Rico, essa que é a verdade. No mesmo ponto. E a gente não vive sem elas, esse é o ponto. Não, jamais. Falando na mesma linha que você teve na aula, que vocês falaram também, tocaram no ponto de desigualdade.
Por que o Brasil é desigual? Qual que é que você falou? Qual que é o papel do governo? 2 em 1 para você. Não, o ponto é o seguinte, o Brasil tem um problema sistêmico de corrupção que é difícil de você tirar do rumo. É uma corrupção institucionalizada que cada vez mais, quanto mais evolução você tem no país, mais você canaliza esse sucesso, entre aspas, de algumas regiões para grupos específicos e o resto fica a ver navios. Então, quanto mais investimento você tiver nas áreas de educação, mais chance de canalizar as oportunidades para todo mundo. Só que vê se o governo está fazendo investimento. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. O governo gasta mal, gasta muito. Então, é aquilo que eu falei, a parte privada, o público esquece. O público vai sempre olhar o umbigo dele, vai sempre... grana, quer grana e poder. Então, quando você vai para Brasília... Quem resolve o problema? Você ou o Estado? Pois é, exatamente. Quando você vai para Brasília, você acha que eles vivem em Mônaco? É um mundo que não existe. Fala, vem cá, você já andou no Brasil pra você ver como é que é? O que você tá me dizendo não existe no país, só existe aqui em Brasília. Então, a grande transformação, ela é do privado. Do privado. Ela é do privado. Quem gera emprego, pô? Exatamente. Aquilo que tem um amigo meu, economista, ele fala, o cara que gera o emprego deve ganhar uma estátua. Tem que ser homenageado. Esse cara é isso que gera riqueza. Então, quando você vê muitas vezes a turma mais radical de esquerda falando que o grande culpado são as empresas que exploram, dá vontade de dar risada, né? Para não chorar. Porque é o privado que gera essa oportunidade. E se não tiver investimento das empresas em massa, o governo também não arrecada e não tem mais dinheiro para investir. Então, se não tiver investimento no geral, que aí se acarreta num dominó muito ruim, se você não tiver dinheiro, o fiscal fica furado. E aí se tem a necessidade de financiar o governo, aí se acarreta com um monte de problema. E aí o país da burocracia... Pois é, e aí fala, e as reformas? Você tem reforma da Previdência, mas demorou 2 décadas para fazer, se não mais. É a primeira que tinha ter sido feito lá no governo, em 1900 e bolinha. E não foi feito agora. Então deveria ser mais, não tem o que falar. As reformas precisam existir. Se não existir, o caixa fica furado, não tem investimento e vamos ficar no reme-reme pensando no curto prazo, como o Brasil sempre fez. Muito legal. Deixa eu puxar da própria INSPER, do que você faz um pouco, que você colocou muito legal nessa aula, assim, eu achei bacana que vocês falaram qual que é a capacidade da geração de riqueza. Exatamente. Que geram outros ativos. E aí vocês citaram o exemplo da Coreia do Sul, né, na educação. Esse é o caminho? Esse é o ativo que gera outro ativo que vai gerar mais riqueza? Esse é um bom exemplo? Olha, a Coreia do Sul, que hoje, ela tem um problema inverso. Você tem tanta gente qualificada, agora me fugiu o número, mas o número de pessoas que vão para a universidade é tão grande, e esse cara sai com uma qualificação muito forte, você gera aí... você gera uma capacidade dessas pessoas migrarem para setor de tecnologia, de um monte de coisa, surreal. É cara brigando para ver quem inventa o menor chip. Aqui, para você comprar um container de chip que veio da Coreia do Sul, você tem que exportar 3 fazendas de soja. Você entendeu a diferença do valor agregado? É muito diferente, né? É claro que eles têm um problema. Tem, mas é um problema muito melhor que o nosso. Mas muito melhor. Você tem um grau de sofisticação lá, e eles ficaram muito sofisticados em pouco tempo, menos de 50 anos. Aí na Guerra da Coreia, você tinha uma Coreia devastada. Então o investimento em educação lá foi muito forte ao longo do tempo. Obviamente que, dadas as questões demográficas, o tamanho do país, questão cultural, não dá para você botar tudo no mesmo pacote e comparar como se fosse laranja com laranja, né? São questões continentais muito diferentes. Mas o caminho está dado. Ou você faz isso, ou não tem outro. Você vai correr para onde? Socialismo?
Olha a Venezuela. Você entendeu? Não tem. No fundo, de riqueza que essas empresas geram. Esse é o grande ponto. Qual que é a capacidade? A gente tem um capital mal gasto aqui no nosso país? Porra, isso é sacanagem. É muito mal gasto. Dinheiro não falta, é muito mal gasto. Muito mal gasto. Isso traz uma série de incompetências. Você precisa ter um Estado menos intervencionista, menor, mais ágil. E para isso, você faz via o quê? Via reforma. Na própria que a gente está fazendo e o que você já defendeu, né, de ensino à distância, da tecnologia que os caras estão colocando firme nisso daí, né, cara? Você tá vendo que os caras se mexem pra caramba. Você acha que a gente não tem protagonismo na ciência, nem ferrando, a gente quer sempre pegar de alguém, na tecnologia a gente quer roubar o outro chip, a gente quer pegar a vacina da Rússia, você vai tomar a vacina da Rússia ou da China? Qual que você toma? Ou você vai de Oxford, os caras já estão quase cancelando. Sabe qual é o problema? Entendeu? Não, mas quando você vai no grupo de brasileiros em Stanford, em Harvard, em Yale, Wharton, essa turma, os brasileiros que estão lá, você fala, porra, o cara é brasileiro, o cara nasceu aqui em São Paulo, no Rio, sei lá onde, e teve uma oportunidade, alguém que esticou a mão e falou, vem pra cá que você vai estudar, você vai botar em prática o que você quer, o que você gosta. E o cara foi. Aí o cara fez um puta projeto, conseguiu fazer o negócio rodar nos Estados Unidos e ficou lá. O cérebro é brasileiro, mas a riqueza é americana. É isso aí. A gente teve um êxodo de cérebros que, pra mim, a pior coisa que pode acontecer num país é isso. Que, na verdade, Zuki, é aquilo que eu falo, eu não gosto de coisa, eu gosto de cérebro, porque o cérebro gera as coisas. Entendeu? Legal pra caramba. O cérebro cria coisas novas, produtos novos. Então, quando você tem um empreendedor no Brasil, esse cara é um guerreiro, é um herói. E esse cara não tá aqui, a gente não incentiva o cara. Muitas vezes não. Comparativo pastelão, mas de jogador de futebol que vai jogar na Europa. O cara mesmo não consegue fazer uma carreira aqui porque ele não tem nem estrutura. Agora pensa o seguinte, pega um cara que o cara é research, o cara é pesquisador, em qualquer campo, não só do campo dos campos mais de tecnologia, mas digamos é um cara, um arqueólogo, um músico, vai tentar sobreviver aqui no Brasil. Vai ser pesquisador, filósofo, alguma coisa que não seja no campo que todo mundo gosta, tecnologia, mercado financeiro, enfim. Agora, você tem um mundo de outras coisas, mais voltados também para artes, para desenvolvimento de outros campos da ciência, que não deixa de ser, você acaba não dando oportunidade para esses caras, ou os caras vivem na miséria e ficam frustrados muitas vezes, ou os caras vão para fora. Você entende? E aí você mata um grupo de pessoas que deveria ter uma oportunidade, mas o cara não tem. E aí, de alguma forma, ele ou espirra ou fica mal aqui e não consegue dar andamento. Então é um problema sério, Deixa eu falar que foi um puta hit quando você falou sobre isso aqui, e indo dessa linha de tecnologia, que foi agora a gente tá vendo que os dados, o algoritmo, tudo está valendo pra cacete e tem um investimento quântico. É uma pega que a máquina está sabendo mexer bastante com os nossos números e saber... Muito bem. Isso aí, você falou muito legal, né? A gente já viu, tem vários movimentos, né? A gente já está vendo isso daí se fortalecendo. Qual que é a pega? Você sabe, tem um gestor meu, um dos caras que... Ele até ouviu a gente falando do fundo quant aqui, dos fundos mais tradicionais... E ele falou, tio, você sabe que quando você falou de fundo quantitativo, de inteligência artificial, se falou que precisa ter background, precisa ter histórico. Senão deixa de ser inteligência artificial e vira burrice artificial. Falei, você é um gênio, tá promovido. É fácil você entrar numa pirâmide, Ronaldinho Gaúcho, você ir pro outro lado, né, bicho? Você tem que ter muito cuidado. É claro. Principalmente com cripto, principalmente a gente já falou, né, de blockchain. Mas vamos voltar. Então, assim, se você não tiver de verdade o punch pra poder aguentar o day by day, e quando a maré baixa,
Aí você consegue traduzir naquilo que você, na tua experiência, a inteligência artificial. Caso contrário, afunda rapidinho o barco. E aí é uma pica. E tem muita coisa de charlatão de fundo quântico, assim, tem muito aventureiro. Charlatão tem em todo lugar, porra. Tem todo tipo de indústria. Tem um livro legal que eu li, que o livro é Como as Boas Ideias Aparecem, né? Mais ou menos isso. E aí, cara, o cara fala que não é um estalo na tua cabeça, que é uma construção de várias coisas que você já testou, e aí, de repente, aquilo ganha uma força. Mas para você hospedar a sua ideia, precisa de uma plataforma, ou seja, um lugar que seja seguro. Primeira coisa, é tempo, né? Cabelos brancos de Warren Buffett, né? Que a gente confia bastante. Aliás, fez 90 anos agora. Parabéns pro nosso querido Buffett. Mas você precisa ter tempo para sua ideia ficar maturada, né? Para você fazer uma boa ideia e ter um lugar que seja seguro. Essa é a linha que você coloca no fundo quântico? É assim que você avalia também? Olha, Zuc, depende. Depende, não é regra. Pega o Zuckerberg. O cara com 30 anos construiu um império. Fala assim, porra, o cara é muito jovem, não vai pra frente. Eu adoro gente ousada, gente jovem. Aí você pega o Buffett, tem 90 anos, tem outro império. Na minha opinião, a idade, obviamente, que quanto mais experiência você tiver, mais você consegue eliminar, uma coisa que eu falei lá na aula magna do INSPER, você consegue eliminar os blind spots, os pontos cegos da tua vida. Quando você é muito jovem, você bota uma Ferrari na tua mão, você vai bater rapidinho muitas vezes. Porque você não tem experiência, vai perder a mão rapidinho. Mas a experiência e a educação te ajudam a eliminar alguns pontos cegos ao longo da vida. Pega um empreendedor aí, um cara, que tem varejo de, 500 lojas, mas o cara tá tão calejado, ele já sabe como é que a máquina funciona, como lidar com expansão. É claro que tem que estar sempre vigilante, né? Sempre. Todos os mercados, o cara quando acha que tá no topo vai cair. Mas o que eu quero dizer é que esses blind spots, eles sempre existem. Os pontos cegos sempre existem. Então, quando eu analiso uma empresa para investir, por exemplo, eu vou como se fosse uma criança aprendendo. Uma criança aprendendo. Você tem que ir lá. Isso aqui, o que você faz com esse dinheiro? Esse caixa, esse capital de giro. Onde é que você faz isso aqui? Alavancagem da empresa. Mas qual que é o pior cenário? A pior pergunta que os caras penam para me responder, eu falo o seguinte: qual é o problema da tua empresa? Qual é o problema? Se você saísse hoje da tua empresa e fosse para um concorrente, o que você falaria mal da tua empresa passada? Então, assim, você entende? Muitas vezes essa experiência ela te ajuda, muitas vezes, a entender também que você sabe pouco. Você entendeu? Quanto mais você sabe, mais sabe que você não sabe. Esse é o problema. Então você precisa ir, eu vou a fundo. O Jorge Paulo é um cara que, investe muito. E pra ele, vambora e vamos tocando. Mas você tem que ter o cara que olha a unha, que é o Beto e o Teles. Esses caras... Tem retaguarda. Exatamente. Então eu adoro o cara que pensa grande, sonha grande, vamos lá, acelera, vamos fazer. Mas se você não tiver a parte, de fato, de olhar os detalhes, possivelmente vai ter alguma pica ali que mais pra frente você vai descobrir. Agora, o Jorge Paulo brinca, se eu tivesse olhado todas as picas da Budweiser, eu não teria comprado da Ambev. É verdade, e é verdade. Então ajuda, cada setor tem os seus blind spots, é muito difícil falar de cada setor, agro, tech, enfim, construção, tudo tem os seus blind spots. Quanto mais profundo você entende do business, isso muitas vezes ou via educação ou via a mão na massa mesmo, se for os dois melhor ainda, a chance de você cair numa armadilha é menor. Legal. A gente estava falando de diversificação, né? Quando a gente ficou nesse assunto, né? Onde vai investir, beleza? E você deu uma trinchada no Maxwell, né? Naquele fundo. Eu tava vendo, porque assim, cara, eu queria abordar mais esse assunto, se você consegue ajudar a minha cabeça que falta uma compreensão. Vê se faz sentido. Quando você fala de modelo quantitativo, né? Do algoritmo,
tem uma supervisão, tem um profissional que te ajuda, além da máquina, a você investir? Tem que ter, Zô, que a máquina não pense sozinha. Você tem que ensinar ela a pensar nos modelos que você coloca. Vou te dar um exemplo. Você tem a Verde, por exemplo, o Verde tem um fundo que tem aí mais de 20 anos e tem uma gestão boa. O Adam tem uma gestão boa, tradicional. O modelo deles é mais tradicional. Você não tem nada de novo. O que tem de novo é a maneira como os caras pensam e implementam. Quando a gente fala de fundos, você tem hoje uma indústria de fundos bons, a gente sempre fala do Safra aqui e tal, não sei o quê, você tem uma competição entre esses fundos, que é uma competição que depende da capacidade do gestor de olhar, entender para onde o mercado está caminhando, tomar o risco apropriado para o fundo e implementar aquela porra. Uhum. Agora, quando você vai no fundo quant, a máquina está ali olhando o mercado para você numa velocidade que o ser humano não consegue. Então, a tradução dos algoritmos que você coloca no fundo, e eu gosto disso porque esse ano tá vindo bem, ainda bem, a gente tá bem confiante, que o Maxwell mesmo no momento de bastante incerteza tem conseguido trazer resultados e que muitas vezes o ser humano normal, a equipe técnica não consegue olhar na velocidade que precisa, que o mundo cada vez mais tá totalmente maluco. Então, quando você olha uma capacidade de gestão boa e traduzir em algoritmos a velocidade que você executa aquilo que você acredita que é bom, é maior. E se você tiver certo, você vai ganhar dinheiro. Agora, eu falei, porra, você vê, JGP do Jakurski, o André Jakurski, o cara, porra, tem um puta gestor lá no Rio, Jakurski, trabalhei com ele, é um puta de um gestor. Mas é um cara que tá ali olhando o mercado. Legal. Você vê o Galileu, que é um fundo grande, do Safra, tá? Também é um fundo que tem uma gestão ótima, mas é um fundo que tem um modelo de gestão tradicional. O Maxwell, que é a gestão feita pelo Safra também, você tem modelos diferentes de quant. E você tem vários quants saindo. Por isso que quando esses caras formam a gestão de um fundo quant, você pode ver, o cara sai do IME, sai do ITA, é matemático, é físico, é o cara que, é extremamente técnico. Você bota na frente do teu cliente, o cara tá pensando, sei lá em quê. Às vezes eu converso com os caras desses, eu falo, que mundo esse cara tá vivendo? E é isso mesmo, esse cara existe para fazer esse trabalho. Vai como? Ô tio, eu fiquei bem interessado agora, de verdade. Um fundo vai o quê? Vai no mercado de juro, vai o quê? Câmbio, bolsa, daí ele pega o instrumento que é dele. O algoritmo que você quiser pode operar em qualquer mercado. Mas é um fundo de médio e longo prazo, né? Que pode dar mais que um CDI, por exemplo. Normalmente, quando você bota num fundo, CDI, você tá de sacanagem, CDI não tá dando nada. Se for para fazer um juro... Você tá deixando lá no CDI ou não? Cara, quando que a gente ia imaginar, né? Eu não tenho. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a indústria que opera com ou é moeda, ou é câmbio, juros, ou é renda variável, ou modelos de proteção, ou long short, e aí você escolhe o que você quiser. Mas os modelos precisam ser muito bem revisados. E como é um mercado relativamente recente, muita gente se acha mais preparada do que realmente é. Então, é por isso que eu alerto. Falo, tá todo mundo ótimo. Não, vamos bolsa. Mas quando você pisa num buraco, ou quando de fato você tá num problema sistêmico, que é agora a questão do Covid, muda de figura. Legal. Muda de você fala assim, olha, eu vou dar um tapa na sua cara. Ah, tá bom, um dia eu vou dar um tapa na sua cara. Dá um tapa de verdade na cara da pessoa. Fala, você tá louco? Muda de figura. Agora sabe que a gente já falamos assim como se ajudou a diversificar, multimercado, a gente falou do Galileu, você tá falando do Maxwell, fundo imobiliário que eu tô gostando pra caramba. Vê se minha linha de raciocínio faz sentido. Tô dando uma destrinchada. Diga. Eu tô gostando bastante de mercado de fundo imobiliário, e aí eu peguei uma linha de raciocínio, peguei essas empresas grandes, Amazon,
o online tá forte pra caramba, no varejo o cara tá entregando, ele precisa de um lugar, um galpão grande. E eu comecei a olhar uns fundos também, não só de prédio, não só esse tijolo, o cara que tem galpão, tem essa possibilidade também, né? Uma coisa que eu sempre falo, fundo imobiliário aceita qualquer tipo de imóvel. Desde a padaria da dona Carochinha na esquina, shopping, até Pátio Higienópolis é um fundo, laje corporativa, aí você escolhe o tipo de imóvel que você quer, qualidade diversas. Agora, pensa o seguinte, olha como o mercado ele é traiçoeiro, Zucchi. Muitos fundos de 3 anos, 4, 5 anos para cá, os fundos de galpão tiveram um problema sério nos últimos anos. Você teve um excesso de galpão, muitos deles em regiões mais fora do eixo de estrada, e eles sofreram bastante. Pô, eu acompanhei os fundos de galpões, sofreram muito. E aí você teve uma falta de atratividade muito grande. Se você olhar os fundos de galpão no passado, que tinham galpões de qualidade, mesmo com o mau humor de mercado, sofreram. Sofreram. E hoje você tem uma demanda por esse tipo de ativo muito específica. Quando Zucchi, de 5 anos para cá, de 2, de 1 ano para cá, que você ia falar, olha, o mundo vai ver a pandemia, que ninguém mais poder sair de casa. Ninguém imaginava. E o online ia explodir. Você ia falar isso? Não. Então é exatamente isso que eu estou querendo te dizer. O mercado, por mais que exista uma chance pequena de algum problema acontecer, bota na conta. Bota na conta. Então a demanda por fundos agora aí não adianta, qualidade para mim é indiscutível, não adianta você pegar um fundo que paga um yield aí de 1,5, 2, 3, sei lá quanto ao mês, fala, porra, tá bom, mas o contrato do prédio é o monoativo no Rio de Janeiro, a hora que esse cara sair, acabou, ninguém aluga nunca mais, aí você acabou, aí apaga a luz. Então os gestores, na minha opinião, muitos gestores no Brasil estão com essa cabeça de responsabilidade. Muitos não, mas tem um grupo de gestores que são de qualidade e tomam isso como responsabilidade. Porque, muitas vezes o mercado, você sabe, você tem médico, você tem gente que não é do setor financeiro, muito menos de imobiliário, e o cara não sabe no final do dia onde o dinheiro tá, onde está exposto. Muitas vezes você pergunta para minha mulher, ela falou, quero investir. Falei, da onde? Onde você quer investir? Não sei, eu vi na TV, não sei onde. Falei, tá aí, isso aqui é a resposta. Ela viu alguém falando e não sabe o real risco. Se a minha mulher é assim, que dorme comigo aqui, que eu falo o dia inteiro de mercado, imagina a grande parte da população, muitas vezes que não tem o menor contato com o mercado financeiro. Não sabe o real risco que o dinheiro, seja dinheiro de venda de não sei o quê, de empresa, de terreiro, de herança, não sabe onde está. Não sabe o risco. Legal pra caramba. Porque... E eu sou chato, Zucchi, eu sou chato. Mas é legal, porque o cara às vezes olha o dividendo, fala, o cara tá performando bem, tá me pagando bem agora, pois mas não entende a empresa. Mas esse processo cultural faz sentido. Hoje o galpão é uma coisa que pra mim é uma coisa que me interessa. O ativo em si, cada vez mais você vai precisar, ainda mais com o online crescendo bastante. Mas, de novo, depende da qualidade. Tem que aprofundar, cara. Depende da qualidade. Quem é o cara que tá lá? O contrato vence quando? Qual é a chance disso sair? Se esse cara sair, tiver uma dor de barriga no meio do caminho, tem para repor? Se não tiver, quanto que vai o yield? Você entendeu? Senão você acaba criando uma coisa meio superficial. E eu vou te falar, e tem muito pilantra no mercado que gosta dessa, entre aspas, ignorância, dessa falta de profundidade, porque é aí que mora, aí é fácil chupinhar o dinheiro. O cara e quando dá uma bomba, tá bom, vai para outro lugar. É fácil criar um grupo de investimento com o dinheiro dos outros. É fácil. Isso, você levanta a grana e você não sabe se o negócio vai estar... Quando vem nego pedir meu dinheiro, puta, eu falei, você tem certeza que você quer meu dinheiro? Quero. Então vamos começar o processo de estudo da tua ideia.
Legal isso, hein? Muitas vezes... Quero saber, tem tanto anjo investidor agora, como é que você avalia a empresa do cara? Puta, Zugui, eu vou precisar fazer um podcast só pra falar isso. Mas eu já deixo... Eu quero saber o que você já investiu. Eu vou te convidar um dia pra participar de uma reunião. Porra. Uma das quentes. Eu já deixo um taco de golfe embaixo da mesa se eu precisar usar. Eu já quebro a sala inteira. Já dá na saca. Ô, meu... tô gostando do podcast assim, mais solto, mais malemolência. A gente tá, sabe, o Romário em 94 que marcava o gol e ficava fazendo muito firula. Não tem esse negócio de pai tá on aqui. Né? O tio tá off, vai tomar banho. Ó, deixa eu falar a última coisa que você falou nessa aula. E aqui, beleza, você deu uma dica de leitura. Eu já sei do estoicismo, você já falou. Falo pra cacete, ninguém aguenta mais do estoicismo. Lá você falou o obstáculo é o caminho, que você já falou milhares de vezes aqui. Quanto mais o obstáculo é melhor, a gente já sabe. Bicho, você lê pra cacete. Lá, eu quero outro livro. Vamos pegar mais um livro agora pra molecada pra essa semana pra gente devorar. Olha, eu tô lendo um livro agora. Comecei há pouco tempo, ainda não tenho opinião formada. Mas no começo, eu tô gostando do começo. Chama A Velocidade, como é que é? The Speed of Trust. A velocidade da confiança, traduzido literalmente, não sei se em português tem. A velocidade da confiança. Da confiança. E é um cara que estuda as relações de confiança, principalmente em business. Tá. O quanto que a confiança, ou numa pessoa que você está investindo, ou nos teus funcionários, ou vice-versa, aceleram ou atrasam o processo de amadurecimento e desenvolvimento da tua companhia. Se eu te falar, Zuki, para a gente fazer um negócio, e você não confia em mim, de duas uma, ou vai levar 10 anos para você aprovar isso, ou não vai sair negócio. Entendeu? Se você tiver uma qualidade de julgamento do que é bom, do que não é, seja de business, de pessoas, se tiver uma qualidade boa, apurada, para saber aonde botar o teu dinheiro, com quem você investir, provavelmente você vai ter a resposta se aquele business é bom ou não muito mais rápido. Só que a velocidade da confiança é muito difícil, que geralmente é um negócio que traz. E é engraçado que esse livro aí fala o seguinte, até eu não cheguei no ponto em que ele argumenta isso, mas ele fala o seguinte, ou você tem confiança ou você não tem confiança. E ele fala um negócio engraçado, ele consegue trazer pontos históricos em que em momentos você teve confiança ou num projeto ou numa ideia e depois você não teve e depois você teve, ou vice-versa. E é um livro que estou começando. Já baixei no Kindle aqui. A velocidade da confiança, entregue na aula. Deixa eu ver. O elemento que faz toda a diferença. Stephen Covey. Deve ser. O CEO aqui está falando nesse livro, o poderoso Stephen Covey articula o porquê da confiança ter se tornado a competência-chave da liderança na nova economia global. Tô começando, vamos ver. Me parece interessante esse livro. Mas, de novo, eu leio de tudo. Até livro ruim eu leio. Até livro ruim. É legal, ó. O cara foi um CEO de uma empresa que valia 100 milhões de dólares, ele tá falando aqui, e ele também foi um acionista, ele fez valer mais de 160 milhões, tá bem legal. O livro me parece interessante. Cara, destrinchamos tudo dessa aula, eu voto pra gente fazer temáticos esses podcasts, assim, de ensinamentos. Faz o que você quiser, eu te amo. Porra, eu também, tô com muita saudade. Você sabe, a gente se viu aqui na face, aqui no vídeo, de longe, mas puta, que gostoso. Teu nariz cresceu, por acaso? Por quê, porra? Pô, você emagreceu, o nariz cresce, cacete. Eu não sabia. O que não cresce, eu achei que ia crescer. Continua mole, mas com esperança. Com a confiança do Stephen. Tem que usar muleta às vezes, não tem problema. Fica só entre nós. Eu vou de saideira colocar a música que é de introdução. Eu vou deixar essa música sendo curtida mais um tempo do que o normal, para você começar com confiança aí a sua semana no Muito Risco, Pouco Ego. Obrigado. Um beijo grande, Zuki.
Semana que vem eu vou te ver, vou te levar um vinho Não, a gente vai se ver, eu vou te abraçar loucamente com muito álcool gel. Vou colocar aquela bola de plástico em você. Aquele vídeo que os caras abraçam. Um beijo grande. Vai, curta a música agora. Vai dar uma corrida, dá uma meditada, abre um vinho e escute essa canção. Um beijo.